Bem galera, essa temporada de Keiji no Jitsu Ryukusha acabou e eu acho que não tinha como terminar de uma forma melhor do que foi. Realmente eles fecharam essa primeira temporada com chave de ouro. Eu pelo menos acredito que sim, fecharam com chave de ouro. Nesse episódio a gente vê a Rose Oriana finalmente entrando de fato pro Shadows Garden, o Cid quebrando meu parceiro, uma luta sinistra contra a Beatrix e a Iris Midgar juntas, tá? Onde ele mostrou que ele seria capaz até de destruir toda a capital se ele quisesse num ataque só, e ainda teve uma grande reviravolta com a Sherry Barnett que apareceu aí. O negócio tá sinistro nesse episódio, então vem comigo pra gente conferir todos os detalhes agora. Vamos nessa! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra gente dar um contexto nesse último episódio e entender o que estava rolando, imediatamente depois do incidente do santuário, o Shadows Garden começou a investigar, planejar ir pro reino de Oriana, suspeitando que era o próximo alvo da Ordem dos Diabolos. O Shadow então pediu a Gama para poder usar a proeza cosmética dela para disfarçar ele com um rosto completamente diferente, de modo que ele pudesse entrar no torneio do Deus da Guerra e lá ser um concorrente dos Cavaleiros Negros. Então, enquanto o Shadow continuou com todo o planejamento dele, antes de se inscrever nessa competição, ele começou a chamar a atenção de um competidor mais veterano, que era Quinton, o também ex-membro das Sete Espadas dos Vegalta, que era Anirson. Ele e a Alpha também começaram a procurar pela Rose Oriana, que foi marcada como uma fugitiva por ter atacado o Duque Perv Ashrat. O negócio aqui é o seguinte: depois dos encontros das lutas lá, o Cid passou facilmente pelas preliminares, antes de se encontrar brevemente a Rose num conflito sobre sua situação familiar. Mais pra frente na história, ele descobriria que ela havia tentado matar o seu noivo, e não apenas simplesmente atacar ele. Só que o Cid, como um mundano lá, como aquele cara aleatório, ele continuou prosseguindo no torneio do Deus da Guerra, apesar de ser um azarão, né? Sempre meio que sendo um cara que ganhou intencionalmente, mas de forma esquisita, derrotando os participantes notáveis como Shulwin Golden Dragon, né? Mais tarde também o Quinton, que ele derrotou com facilidade, chegando nas quartas de final. Daí é que tá onde o episódio começa, tá? Antes das rodadas finais do torneio, o Cid decidiu procurar pela Rose para evitar o encontro com a sua irmã Claire. Também era uma das remanescentes da competição, ela. Só que antes disso acontecer, a Epsilon já chegou para atrapalhar tudo, né? Falando para ele que se tornou um proeminente pianista, né? Compondo várias peças musicais de compositores famosos, que deixou o Cid meio que desgostoso de sair. Mas independente disso aí, como Shadow, cara, o notório líder se reuniu com sucesso com a Rose antes de oferecer a magia para apoiar ela nos objetivos que a princesa acabou aceitando. Depois disso aí, apesar de todos os esforços, o Cid ainda foi pego pela Claire, que insistiu para ele que observasse a competição dela, a sessão especial dos assentos, compreendendo a sua falta de escolha, então ele acabou aceitando, não tinha como ele recusar isso daí, né? E aí, os seus preparativos finais para a próxima partida foram iniciados. No início do conjunto final de rodadas, o Cid cumpriu a sua promessa, né, de comparecer à exibição especial, onde ele conheceu a princesa Iris Midgar, bem como a primeira campeã do torneio também, a deusa da guerra atual, Beatrix, que revelou ter uma possível conexão familiar aí com a Alpha. No entanto, o imitador foge para enfrentar Annie Rose, que ele facilmente supera o duelo com as suas habilidades, ganhando o respeito do espadachim. Agora, acontece o seguinte: temendo o futuro do seu reino, por que a Iris chamou a Beatrix? Ela participou logicamente do festival justamente na esperança da sua vitória aumentar a confiança do povo, porque ela já sabia do que estava acontecendo por trás do Shadows Garden. Ela também contou com a ajuda da campeã anterior, que era a Beatrix, que possivelmente ia ser uma aliada para ela. Só que a Beatrix não foi especificamente por causa do Cid não, tá? A Beatrix estava lá porque ela ouviu alguns rumores de ter uma elfa parecida com ela aparecendo, que no caso é a Alpha. A Beatrix então viajou para o reino de Midgar esperando que misteriosamente essa elfa fosse algum sobrinho perdido dela ou algo do tipo. Quando ela chegou lá, ela se dirigiu ao torneio do God of War, né, do Deus da Guerra, onde ela conheceu o Cid e encontrou ele, né, com cheiro de elfo. Por isso que ela ficou muito atrás dele. Mas conforme o festival avançava, a Iris começou a notar que um dos competidores tinha algo estranho, né? O Mundane Man, ele tava com uma força aparente muito forte, mas ela estava confiante de que poderia derrotar ele de qualquer custo. Mas na partida que o Mundane competiu contra a nossa favorita do torneio, que era a Iris, ela dominou sem esforço a batalha para reivindicar a vitória. A Iris atacou primeiro, tentou derrubar ele de qualquer forma antes que ele pudesse atacar. No entanto,
A Iris se deteve quando seus instintos alertaram ela sobre os perigos que o Mundane Man representava. A Iris começou a ter algumas alucinações, oferecendo vários tipos de mortes terríveis, que o Cid tem essa habilidade, né, de causar esse tipo de coisa, esse tipo de sensação nas pessoas. Ela vê várias formas diferentes dela morrer atacando ele, e ela acabou percebendo a partir disso que o Mundane era o responsável por ter jogado magia nela. A Iris então chegou a ficar num nível terrível, era descoberta que o Mundane poderia ser o Cavaleiro das Trevas mais poderoso do mundo, mas o seu orgulho e teimosia se recusaram a recuar e desistir, e ela tentou atacar ele mais uma vez. Um golpe depois, a Iris acabou caindo no chão totalmente derrotada. E a Beatrix presenciou a Iris sendo derrotada facilmente pelo misterioso duelista, né, o Mundane Man, que apareceu do nada esse cara, e ficou impressionada com a força dele, até desejando enfrentar ele. No entanto, depois da conclusão geral, a Rose chegou de forma repentina lá, mano, simplesmente apareceu e confrontou o seu noivo, apenas pra acabar assassinando seu pai inesperadamente, o rei Rafael Oriana. E depois ela acabou tentando suicídio, né, aceitando o seu próprio destino. Porra, a carga ficou pesada demais pra ela nisso aí. Porém, o Cid se revelou de verdade, ele trouxe a sua persona de Shadow à tona e ele convenceu ela a continuar lutando, permitindo que a princesa fugitiva escapasse de lá. Nesse momento, foi a hora em que a Iris viu exatamente quem ele era. Ela percebeu que o Shadow era a pessoa misteriosa que estava sendo falada em todos os lugares possíveis, daquela organização Shadow Garden, e a Beatrix também observou quando o Mundane Man se revelou como Shadow, então ela entrou para enfrentar o Shadow nessa hora. Os dois se envolveram numa batalha intensa, tá? De primeira, a Beatrix, que tentou segurar a onda ali, tentou lutar, mas não teve a possibilidade disso, justamente porque a velocidade do Cid é algo muito absurdo. É muito rápido, a ponto dele conseguir simplesmente desaparecer mais rápido do que uma gota de chuva cai no chão, sacou? Ela mesma disse que, assim como a chuva que caía no chão ela não conseguia acompanhar, ela também não conseguia acompanhar os movimentos do Cid. Então sobrou mesmo pra Iris entrar nessa batalha. Tanto a Iris quanto a Beatrix ficaram lutando com o Shadow em volta de toda a cidade, e em velocidades exuberantes, tá? Ficou mais do que claro que a Beatrix estava perdendo depois disso, já que a técnica do Shadow estava em outro nível, cara. E detalhe, a Beatrix é aclamada, né, por ser uma das espadachins mais fortes do mundo, com a Iris inclusive admitindo abertamente que a Beatrix é mais forte do que ela mesma, tá ligado? E o culto dos Diabolos até acredita que ela herdou o poder do herói ancestral, né, o herói elfo Oliver, mas não estava dando pra ela mesmo assim. Então, como a Iris já tinha entrado na luta, ela além de tudo tinha um forte ódio pelo Shadow, né, justamente pelo pouco caso que ele fazia dela. Inclusive quando ela chegou na batalha no início foi engraçado porque ela pegou a espada dela, que era uma espada de mirtil com runas mágicas, pô, sinistrão, mas o Cid ainda provocou, falando que essa espada era como se fosse uma muleta pra ela, como se simplesmente a Iris fosse uma pessoa fraca e dependesse dessa espada pra lutar. Ela então usou tudo que ela tinha de mais forte nessa batalha, mas nem assim foi de boas pra parar o Cid. Mano, eles ficaram simplesmente grande parte do tempo lutando por toda a cidade, inclusive destruindo a capital inteira. Mas o mais icônico dessa parte aí foi ver o Cid de volta às raízes, cara. O cara nunca larga, ele saiu das raízes, mas as raízes não saem dele, pô. Fala que tu não curtiu ver ele lutando com as garotas usando os pés de cabra, igual ele usou pra salvar, relembrando a Akane lá no início da história. Pô, espada fortuna, com bagulho ruim que nada, pô, nós aqui luta com o pé de cabra e tá tudo suave, tá ligado? Pô, o Cid é totalmente proficiente com os pés de cabra. E depois disso aí foi um momento em que a Alpha entrou em jogo, tá? A gente viu a cena da Alpha, onde ela encontrou a Rose. Quando a Rose estava sozinha, a Alpha, que estava a segunda no comando do Shadows Garden, ela apareceu lá e apresentou a Rose duas opções: lutar sozinha ou se juntar ao Shadows Garden. De início, a Rose até ficou sem saber se eles tinham intenções de salvar o reino de Oriana de alguma forma e tal, e eles já tinham essas intenções aí, só que a Alpha não ia falar pra ela. A Alpha então meio que persuadiu a Rose ali naquele momento, falando que pra ela conseguir ajudar o seu próprio reino, ela teria que mostrar o seu valor. Foi quando ela acabou relembrando da determinação do Shadow para poder acabar com o mal, então ela decidiu confiar nele e se juntar a essa organização, até porque o reino de Oriana vai ser muito importante mais à frente da história pros Shadows Garden também, tá? Agora, quanto ao noivo da Rose, que a gente meio que largou ele de lado aí, né, o Perp, ele enviou seus homens atrás da Rose enquanto ele simplesmente fugiu para ver os seus homens que ele escolheu serem mortos pelo Shadow. E depois da fuga da Rose, né,
e da morte do Rafael, do pai dela, deixando o reino de Oriana sem monarca ou sucessor, a nação começou a mergulhar numa guerra civil pelo trono, e isso forçou o Perry a alterar os seus planos de dominar o país casando-se com a Rose para conquistar diretamente o reino e vencer essa guerra civil. Mas voltando para a Batalha do Shadow aí, eles acabaram quebrando tudo, mano, até chegarem na Torre do Relógio. Nesse momento foi quando a Iris distraiu o Shadow ali por um momento muito pequeno para que, se ela conseguisse ganhar tempo suficiente para Beatriz desferir um golpe nele absurdo. E ela conseguiu até o último minuto ali, né? Porque infelizmente o Shadow derrotou as duas instantaneamente, ainda chamando elas de amadoras e pisando nas duas como se não fosse nada, como se fosse formiga, porque ele até quebrou o chão de tão forte que ele pisou nas duas ali. E apesar dos ferimentos, a Iris ainda tentou se levantar, se preparando para continuar a luta, assim como a Beatrix também fez. No entanto, cara, quando a Iris começou a falar com o Shadow para ele fugir, para ele não fugir e tal, foi quando ele ficou rindo, como uma eminência das sombras mesmo, risada do mal. Ele mesmo soltou um enorme redemoinho de magia, criou uma bola de magia que, cara, foi como se fosse ele liberando a raiva toda. Inclusive ele mesmo disse que fugir pra quê, né, cara? O cara, pô, as duas espadachins mais fortes do mundo estão na frente dele, ele derrotou as duas, ele vai fugir pra quê? Ele tem poder mais do que suficiente pra derrotar qualquer pessoa que seja. Não tem por que ele fugir. Então, testemunhando todo esse poder que ele mostrou de fato pra ela, pra Iris, mano, isso fez com que a Iris ficasse parada de medo ali. A Beatrix até perguntou pro Shadow que, se ele tem tanto poder assim, por que ele não acabava com as duas ali? E aí a Beatrix ficou mais perplexa ainda quando ele afirmou, ele respondeu que ele não tinha interesse em tirar a vida delas, que apenas destruiria os seus verdadeiros inimigos. Isso não foi dito no anime, tá? Antes que ele desaparecesse, o Shadow lembrou a ela e a Iris de que eles não deveriam perder de vista o verdadeiro inimigo, que eles não eram os verdadeiros inimigos. Então, ele escapou com um flash de energia que veio a partir do seu Eu Sou Atômico, né? Só que não era o Eu Sou Atômico total, no qual ele mesmo disse depois que ele só mostrou o poderzinho, mostrou do que ele seria capaz, pra todos terem aquela palhinha, né, da verdadeira força do Shadow. Vê que se ele quiser, ele destrói a capital inteira, ó, estala de dedo, um golpezinho. E isso acabou deixando eles todos surpresos na Torre do Relógio. Aí nós entramos na cena sinistra da Sherry, tá? Que pelo que parece, agora ela tá doida pra matar o Shadow. Porque, pra quem não se lembra, o Shadow foi quem matou o pai adotivo dela, o Lutheran, né? Que matou a mãe dela porventura. Então ela provavelmente descobriu sobre isso e agora tá caçando o Shadow simplesmente como uma louca. E bota louca nisso, tá? Porque tu vê lá o quarto da mina cheio de jornal, cheio de foto, tacado pra tudo que é lado, com a cara do Shadow estampada no bagulho. Mas depois disso tudo ainda, as coisas começaram a voltar ao normal na capital. O Shadow desapareceu, né? A Beatrix voltou pro seu reino, né? E a Mitsugoshi Company também continuou as suas vendas e ajudou a academia até com todos os danos que tinham sido causados. O Cid voltou à sua vida normal de escola, né? Todos os dias tranquilo. E os Shadows já estavam ligados no próximo plano, no próximo passo dele. O Cid se colocou como isca no meio dessa parada para poder distrair Midgar, para que tudo possa correr bem em Oriana. Tanto que logo na cena final é quando a Alpha leva a Rose para dentro do reino. Que ela ela era princesa, ela teria que se tornar a rainha agora. E isso foi revelado que lá nesse reino, o Cid derrotou um dragão das montanhas, que até passou a chamar ele de mestre depois disso. Então eles criaram uma civilização gigantesca nas montanhas. E nesse momento nós também conhecemos a Lambda, que já fez parte das forças armadas do Império de Velgalta, e depois de ficar meio que possuída, né, com a possessão demoníaca, ela foi capturada pelo culto e levada para uma instalação escondida. Só que as Sete Sombras atacaram essa instalação, descobriram que ela era a única cativa que tinha sobrevivido lá, né? E aí a Epsilon curou a Lambda, restaurando ela à sua verdadeira forma. A partir daí, ela fala pra Rose esquecer tudo do seu passado, porque ela agora seria conhecida como a 666 e estaria no mesmo esquadrão da 664 e da 665 que finalmente apareceram. E esse aí é o preço que ela deve pagar por se tornar um Shadow, inclusive esquecer até o próprio Cid, ó. Que isso, cara, essa cena me deu até dó da garota, coitada, cortou o papelzinho que o Cid deu pra ela. Mas depois disso nós ainda ouvimos a bela Moonlight Sonata, né, vindo do Cid quando ele tá lá tocando o piano dele e tal. E ele disse também que ele alcançou o seu propósito. Ele se tornou uma eminência das sombras, onde literalmente tudo era como ele desejava. Só que ele também diz que a hora de despertar tá muito próxima, trazendo pra gente uma alusãozinha aí que é possível de uma nova temporada, mesmo ela não sendo anunciada de cara. Até porque quando ele se levanta, aí foi quando ele confirmou basicamente, né? Ele mesmo diz que acha que ele ia fazer assim da próxima vez. Ou seja, vai ter uma próxima vez na qual ele vai sentar nesse piano de novo, tocar e falar exatamente essas palavras, porque agora ele tá
de fato querendo despertar. Pô, olha só que coisa maravilhosa. Próxima temporada tá prometendo, e eu espero que seja anunciada logo, porque esse anime fez um baita sucesso por aqui, e eu acho que vale a pena ter uma temporada. Eu também acho que foi encerrado da forma mais perfeita possível, né, pra Keiji, ainda deixando aquela dúvida de o que será que vai acontecer agora, depois que a Rose entrar no Shadows, o que o Shadow vai fazer, qual é os planos dele para o reino de Oriana, por que o reino de Oriana vai ser tão importante assim para a história no geral, fora que também foram apresentados pra gente novos personagens com destaques para essa próxima temporada. Mas eu quero saber de você, né? Interessa que não sou só eu, também quero a sua opinião. O que você achou desse final de temporada como um todo? Comenta aí pra gente trocar essa ideia, porque eu curto demais conversar com vocês. E aproveita também, se inscreve aqui no canal, cara, e ativa esse sininho pra você não perder os conteúdos, porque por mais que tenha acabado o anime, a novel tá rolando, cara. Tem coisa boa pra gente comentar ainda, e a gente vai estar sempre trocando ideias sobre o que vai acontecer mais à frente. Teorias, spoilers, tudo que der pra gente falar, a gente tá falando aqui. Tamo junto sempre, família. Aquele beijo no coração, um forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!